A situação do Paulo Guedes está bem complicada. Está bem complicada. O Augusto Aras, ontem à noite, nós registramos isso, ele, obviamente pressionado, resolveu abrir uma apuração preliminar sobre essas offshores. Ele quer saber se a Dreadnought está ativa e se o ministro da Economia fez investimento no exterior durante o governo. Ela está ativa, né, Augusto Aras? Todo mundo sabe que está ativa. Não há registro de novos investimentos, mas ela tem saldo positivo, um saldo aí de 9 milhões e meio de dólares, que foi feito, esse depósito foi feito em 2015, e nos últimos 2 anos sofreu uma valorização de 14 milhões de reais. Então, esta é a questão. A questão é que o Paulo Guedes precisa detalhar essa história da offshore, até porque ele disse que entregou as informações à Comissão de Ética Pública da Presidência da República. A comissão, ela se manifestou sobre isso, mas de uma forma bem genérica, né? Ela disse que ele se comprometeu a mitigar qualquer conflito de interesses em relação aos dados apresentados quando ele tomou posse. O órgão recomendou manter inalteradas as posições de seus investimentos durante todo o exercício do cargo, mas a alta do dólar valorizou os recursos depositados. É um protocolo, não dá para saber pela resposta genérica, e aí eu vou explicar para vocês, não dá para saber se de fato ele apresentou esses dados para a Comissão de Ética Pública, e como ela trata esses dados de forma sigilosa, ninguém fica sabendo. A gente fica sempre confiando nas palavras, né, dos ocupantes dos cargos de comando desses órgãos. Então, no caso, a palavra do próprio Paulo Guedes e a palavra do presidente da Comissão de Ética Pública. A comissão soltou uma nota dizendo o seguinte: dentre as medidas usualmente determinadas e aceitas, encontra-se a recomendação de manter inalteradas as posições de seus investimentos durante todo o exercício do cargo, de modo a prevenir ocorrência de conflito de interesses nos termos da Lei 12.813 de 2013, sem prejuízo da necessidade de outras medidas no caso concreto e da observância das regras previstas na legislação, como a que impede a utilização de informações privilegiadas. Além disso, e aí eu destaco, né, justamente essa valorização cambial que aconteceu, e isso, essa valorização cambial do dólar, a desvalorização do real, também é fruto das políticas adotadas por Paulo Guedes como ministro da Economia. A comissão alegou que, abre aspas, na hipótese de descumprimento das recomendações encaminhadas às autoridades alcançadas pelo Código de Conduta da Alta Administração, ou diante de novas informações que não constavam nesta declaração, ou de possível ocorrência de conflito de interesses durante o exercício do cargo, poderão ser reavaliadas as providências recomendadas ou instaurado o processo de apuração ética em face da autoridade. Resumo da ópera. O que eles fazem é um procedimento padrão, é protocolo. A autoridade pode informar o que ela quiser. Se, porventura, surgirem posteriormente dados que se contraponham, né, que acabem expondo esse conflito de interesse, como aconteceu agora, a comissão precisa agir. Então, não está claro se essa offshore do Paulo Guedes foi declarada à Comissão de Ética Pública, por isso que nós estamos cobrando transparência do ministro desde ontem. O caso do Paulo Guedes é muito diferente do Roberto Campos Neto, e eu fiz questão de ressaltar isso hoje, justamente explicando por que são diferentes. Ocorre que o Roberto Campos Neto, na documentação que ele encaminhou à sabatina, ao Senado para a sabatina, no dia 1º de janeiro, ele já tinha sido indicado para o Banco Central, então ele encaminhou currículo, diploma e informações pessoais, respondeu a um questionário se ele tem funcionários com relações governamentais, etc. e tal, se ele tinha investimentos. Então ele explica detalhadamente e informa as offshores que ele tinha, a Core Asset e a Rockset, que na verdade aqui é o Roberto Campos Neto.
são as iniciais do nome dele, que são justamente as offshores trazidas à tona aí por esse caso aí, né, dos papers. Estou com a minha garganta um pouquinho rascante hoje. Perdão. O fato é o seguinte, enquanto o Roberto Campos informou lá atrás, quando tomou posse, antes de tomar posse, que ele tinha sim um offshore, e que essa offshore permaneceu sem saldo, sem depósito, sem nada, Paulo Guedes manteve saldo ativo numa conta offshore ativa com recursos que sofreram valorização em função de políticas adotadas pelo próprio ministro. Então, a partir daí, já é uma necessidade a abertura de uma investigação, de uma apuração preliminar como essa da PGR. Mas não é só isso, não. O Paulo Guedes, e aí eu considero muito mais grave, ele alterou a reforma do IR dividendos. Mandou tirar um artigo que previa a tributação de offshore. O Celso Sabino chegou a dizer que nós vamos colocar o dispositivo estava no texto original, aí ele sofreu pressão para retirar, e em julho, durante um evento da Febraban com a CNI, ele disse que ia recolocar. E aí o Paulo Guedes, no mesmo evento, disse que era melhor tirar. Ele disse o seguinte, alegou que a discussão complicaria o debate sobre o texto. Por que tem que pegar as offshore? Eu não sei, e não sei o quê. Começou a complicar? Ou tira ou simplifica? Tira. Estamos seguindo essa regra. Ocorre que o Celso Sabino chegou a recolocar o dispositivo no texto, alegando que a taxação de recursos em offshores compensaria com folga a redução de impostos. Segundo o Banco Central, gente, até o fim de 2019, mais de 60 mil pessoas físicas residentes no Brasil mantinham no exterior 192,6 bilhões de dólares, mais de R$1 trilhão em ativos declarados. Nós estamos falando de ativos declarados. Ou seja, a tributação desses ativos nas offshores seria realmente um aporte enorme aí para a arrecadação. Inclusive, eles previam no texto que o rendimento resultante de variação cambial também deveria ser tributado por ser considerado ganho de capital. O Sabino acabou retirando o artigo, finalmente, depois de uma reunião com Paulo Guedes, e o texto foi aprovado sem essa tributação de offshores. Então, isso aqui é muito grave. A OCDE, que a gente quer integrar, recomenda a aplicação dessa regra e, desde 2015, sugere aos países taxar o rendimento de pessoas físicas ou jurídicas obtido em territórios com regime fiscal privilegiado. Tá? Então, é muito grave você ter um ministro interferindo num texto aprovado pelo Legislativo, interferindo na lei para beneficiar a si mesmo. Diego Amorim. Olha, Cláudio, para além dos discursos, dos tweets aí em relação a esse caso, nós tivemos nesta terça-feira 2 questões concretas no parlamento como reação a essas informações que foram divulgadas no último domingo. Primeiro, no Senado, a Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ali 2 requerimentos, um apresentado pelo senador Alessandro Vieira e outro apresentado pelos senadores petistas Paulo Rocha e Jean Paul Prats, para, inicialmente, a ideia era convocar Paulo Guedes e Roberto Campos Neto, mas a tropa de choque do governo entrou em ação, inclusive com Flávio Bolsonaro, Marcos Rogério, o Fernando Bezerra Coelho, que é líder do governo Bolsonaro no Senado, e até o Eduardo Braga, líder do MDB, também entrou em ação durante a sessão para transformar a convocação em convite. Só para você se recordar, a diferença é que convite, a autoridade
pode aceitar ou não. A convocação ela é obrigada aí, tem um peso político aí nessa diferença entre convite e convocação. Então, o Fernando Bezerra Coelho disse que daqui a 2 semanas, porque na próxima terça-feira é feriado de 12 de outubro e a CAI só funciona às terças-feiras no Senado, ou seja, até lá o assunto vai esfriar bastante, Cláudio. Daqui a 2 semanas, Fernando Bezerra Coelho se comprometeu em fazer a ponte para que Paulo Guedes e Roberto Campos Neto vão até o Senado dar essas explicações. Já na Câmara, a tropa de choque do governo não conseguiu se organizar a tempo e foi aprovada sim uma convocação. Paulo Guedes será obrigado a comparecer em uma comissão na Câmara dos Deputados para também tratar desse assunto. O senador veneziano Vital do Rego, que presidia a CAI quando foi aprovado esse requerimento na manhã de hoje, me ligou assim que acabou a sessão, me disse que a gente precisa ter cautela, calma nessa análise toda, mas que na avaliação dele, no mínimo, há um conflito de interesses, no mínimo, há um questionamento do ponto de vista moral. O pessoal da esquerda, da oposição, está fazendo questão de lembrar que Paulo Guedes é esse ministro da Economia, Cláudio, que adora soltar frases atrapalhadas em relação à empregada doméstica, sobre ir à Disney, sobre o preço do dólar. E aí está todo mundo, claro, fazendo uma analogia aí com tudo isso, dizendo esse é o ministro que tem contas em paraísos fiscais, por isso mesmo, na avaliação desses opositores, Paulo Guedes não tem motivo algum para se preocupar com a questão econômica interna do país, do qual ele é ministro da Economia. Um dirigente partidário com quem eu conversei hoje, em reservado também, pedi a opinião dele sobre esse assunto. Ele me disse, olha, Diego, no caso do Roberto Campos Neto, acho que tem muito exagero. No caso do Paulo Guedes, acho que tem um pouquinho só de exagero, mas de fato é uma situação complicada. Cláudio, é o que a gente fala sempre aqui, Mário Sabino fala muito, você gosta de falar bastante aqui também no Papo Antagonista, a política brasileira aprendeu, e nós todos, como sociedade, a relativizar tudo, né? A gente vê o caso da Cruzoé na sexta-feira passada, o tráfico de influência da Michelle Bolsonaro, e a gente falando aqui do silêncio de que nada aconteceu até então. O mesmo pode acontecer com isso. Agora, é sempre bom fazer aquele exercício. Se fosse um ministro da Economia do Lula, hoje o pessoal relembrou o Henrique Meirelles, que foi ministro do Temer, mas se fosse um ministro da Economia do Lula, hein, com offshores em paraísos fiscais, como é que estariam esses bolsonaristas todos, Cláudio? Hoje, inclusive, eles tentaram ressuscitar a offshore do Meirelles, que surgiu no Paradise Papers em 2017, que na verdade era um trust que o Meirelles criou para a sua herança, para deixar como herança que, após a sua morte, será direcionada a instituições sociais. Então, não tem nada a ver, ele não tem acesso a esses recursos, e ele também depois mostrou aí, quando aconteceu, quando surgiu, quando esses veículos desse consórcio internacional trouxeram a reportagem, o Meirelles entregou a sua declaração de ajuste anual do imposto de renda, abrindo as suas contas de forma total. Então, assim, esse é o comportamento que se espera de uma autoridade, seja ela qual for, mas especialmente no caso de um ministro da Economia. Até agora o Guedes não falou nada, só emitiu nota via assessoria de imprensa e também está fugindo dos jornalistas. O nosso repórter, o Antônio Timóteo, ficou atrás do Guedes aí o dia inteiro e não conseguiu uma única declaração do ministro. Então, realmente, é uma postura vergonhosa do ministro da Economia. Eu estou surpreso, não estou, mas o fato é que a situação do Paulo Guedes se torna cada vez mais insustentável. Não é possível você ter no comando da economia uma pessoa que pode ter se beneficiado ou que se beneficiou, né, inclusive da sua autoridade, interferindo no processo legislativo para aprovar, né, um dispositivo legal que o beneficia, ainda que indiretamente. Deveria ter feito antes, inclusive a exposição da sua offshore, o fechamento dela, antes de qualquer iniciativa de tratar dessa questão de tributação de offshore no texto legal aí, ou, melhor, que aprovasse e que apoiasse publicamente e que dissesse: eu quero sim a tributação, inclusive eu serei tributado porque eu tenho uma offshore que tem um recurso meu, uma poupança minha,
lá de trás, que eu transferi dos Estados Unidos para as Ilhas Virgens Britânicas. Aliás, a origem desse recurso precisa ser melhor explicada, tá? Então, o pessoal o Rafael está me perguntando aqui Cláudio, será que enterra a tributação de dividendos com isso? Enterra ou não? Eu acho que ressuscitam a tributação de dividendos, porque a única coisa que o Ângelo Coronel, hoje relator da reforma do IR dividendos no Senado, pode fazer é incluir novamente o dispositivo de tributação de offshores. Tá certo? Então, assim, de fato, a gente tem ouvido aí pressão do Palácio para o Guedes se explicar, já deveria ter se explicado. Fingir que nada está acontecendo é o cúmulo. Fingir que não é comigo é um absurdo completo. Nós estamos falando, não é só do ministro da Economia, nós estamos falando da autoridade mais poderosa da República hoje no Executivo. Porque o Guedes construiu um superministério, colocou debaixo das suas asas várias outras pastas importantes, submeteu o poder de outros ministros ao seu próprio poder, e o próprio presidente da República é submetido ao seu poder. Então, ele é inclusive, formulador não só da política econômica, ele interferiu também na questão da saúde, se meteu em negócios de vacina. Então, ele é um personagem poderosíssimo, é o personagem hoje mais poderoso no Executivo. Então, imaginar que essa autoridade vai fingir que nada está acontecendo diante da exposição desses fatos todos é no mínimo, intolerável. E o Congresso faz muito bem, Diego, em cobrar explicações urgentes. E a PGR precisa ser célere na sua investigação.